Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o nosso projeto de discussão de casos clínicos. Então, eu tenho uma série de casos clínicos porque o meu celular acaba se enchendo de muitos casos clínicos que vocês vão enviando todos os dias. E eu imagino que na quarentena a gente tem recebido muito mais pedidos para informações online. E me colocando no lugar de vocês, eu me coloco aqui à disposição para esclarecer essas outras coisas. Eu já acordei cedo, já fiz minha atividade física aqui em casa, né? Porque a gente está em isolamento e eu moro em prédio, subi e desci escada. E eu vou dar uma dica para você que está em casa, que é ler um livro chamado O Milagre da Manhã. Ele tem audiobook, ele tem PDF, e se alguém fala assim, nossa, que bom ouvir alguém animado assim logo de manhã, felizmente esse é o meu estado todos os dias, é diário, é a alegria de viver e faz parte da gente acabar se alimentando de coisas boas, inclusive leituras, pensamentos, alimentar o corpo com movimento, atividade física e tudo mais. Enfim, todos os dias pela manhã, 7h30. Hoje eu me permiti começar um pouquinho mais tarde para esperar um pouquinho vocês. Eu acabo conversando sobre os casos clínicos que vão chegando no meu celular. Quem tem algum caso clínico, queria alguma opinião, manda no meu direct ou no meu e-mail e em algum momento eu vou discutir. Não dou conta de responder todas as perguntas, mas algumas perguntas são tão legais que eu me permito perguntar, responder publicamente para que isso seja proveitoso para todo mundo, né? E só para avisar também que amanhã cedo, segunda-feira, começa o próximo intensivo periodiária e eu vou ensinar vocês como a gente vai fazer o paciente entender que periodontia é um serviço essencial. Se nesse momento de esquisitice econômica o paciente pensar, olha, talvez eu vou economizar no dentista, eu vou ensinar como você vai conversar isso, porque nós sabemos que odontologia e periodontia é um serviço essencial, mas o paciente não sabe. E eu vou ensinar o que você vai fazer, como você vai colocar isso para que ele realmente entenda isso. E tudo isso dentro das normas atuais de biossegurança para que isso seja perceptível. Porque se a gente tem pergunta ou dúvida sobre o quanto essa biossegurança vai custar, essa biossegurança vai ser valorizada por todo o serviço que a gente conseguir agregar e fazer o paciente entender isso. E nessa periodontia, a gente ensina também como você vai colocar a manutenção preventiva como uma coisa bem importante para o paciente, para a saúde. E você vai parar de fazer aquela periodontia enxugadora de gelo, aquela periodontia que faz, não dá certo, o paciente desaparece, chega disso. E hoje à noite, na live das 20h30, eu tenho um convidado super, super especial, que é o Dr. Igor Steinmeier, que nós vamos falar sobre o poder da venda recorrente. O Dr. Igor fala sobre gestão para consultórios pequenos, de pequeno e de médio porte, e a gente vai estar falando sobre isso para a gente juntar forças e conseguir trazer luzes de coisas mais interessantes para vocês. Então, eu queria convidar vocês para seguir o meu material também no YouTube, aqui no Instagram, tem muita coisa no feed e no Facebook. Falando nisso, a partir de hoje, eu vou começar a aceitar as pessoas que estão se inscrevendo no grupo de Face chamado Intensivo Periodiária. Esse grupo de Facebook, ele começa amanhã, e hoje eu já estou aceitando as pessoas, e ele termina na segunda-feira. Como se fosse um evento científico, só que ele não tem uma hora para acontecer, as lives ficam gravadas lá, todas as discussões de caso clínico, elas acontecem lá. Tudo isso versando uma periodontia que faz a valorização do seu procedimento, que faz seu paciente entender que isso é um serviço essencial e que vai aumentar o faturamento do seu consultório, porque você vai aprender a oferecer periodontia de um jeito diferente. Enfim, hoje eu vou falar disso aqui, ó. É um caso interessante que tem foto, inclusive, que é a hiperplasia gengival. Você tem que saber todas as possibilidades, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. E agora eu vou colocar a minha tela aqui e eu vou mostrar, eu vou escrever o que a pessoa acabou escrevendo, para vocês também conseguirem entender como é que a pessoa trouxe isso para mim. Olha só, recebi um caso clínico de uma colega. Paciente sexo masculino, 40 anos, queixa principal estética.
Ao receber as fotos do paciente, pois só estou atendendo alguns casos no consultório devido à pandemia, verifiquei a necessidade de tratamento periodontal devido à presença de placa e cálculo. O paciente relata que foi submetido a tratamento periodontal uma vez e a dentista disse que depois de raspar iria desinchar, segundo ele. O paciente não tem doença sistêmica, não faz uso de nenhuma medicação contínua. Ai, é tão maravilhoso quando me mandam um caso completinho como esse, fico bem feliz. E olha só as fotos, tá? Ó, essa é a foto do caso que mandou. Então, olha só, o paciente, ele tem uma queixa estética. E a paciente o dentista falou que depois já fez uma raspagem e depois da raspagem isso devia desinchar. Então, olha só, aproximando um pouquinho, o que a gente tem que prestar atenção é que vocês estão vendo toda essa característica aqui, tudo isso daqui é uma característica de periodonto geneticamente espesso. Sim, ele tem uma característica de medicamento alterado, de hiperplasia alterado por medicamentos. Mas já foi relatado que ele não faz uso de medicamentos. E eu acho bem interessante que, olha só, isso aqui é um caso enviado durante a pandemia, o consultório tá fechado, em alguns lugares está fechado, e eu acho que a gente ganha tempo demais conseguindo fazer uma pré-triagem. E a minha vida, que é bem corrida, quem faz essa pré-triagem é minha auxiliar, aí ela fala para mim, doutora, perguntaram não sei o quê, daí eu já respondo, ela pergunta, e eu já tenho assim um adiantamento da conversa por WhatsApp. Agora é o seguinte, quando a gente tem uma hiperplasia por medicamento, isso daqui é maior, ele é mais globoso. E quando eu vejo mais grossinho assim, isso daqui realmente não é comum, não é frequente, mas ele é em todos os dentes. Então, agora assim, ó, aproximando um pouquinho mais, sim, tem placa, tem cálculo. E aqui eu também, outra coisa que eu falo muito aqui, a gente não pode falar que esse paciente não escova, tá? Olha a lisura aqui, ó, tá lisinho, ele escova. Mas ele não escova bem. Em alguns lugares não tá bom. E a própria dentista falou que veio indicada e que isso aqui tem necessidade periodontal, certo? A placa e o cálculo, eles são estímulos para esse periodonto crescer. Sueli tá perguntando, Sueli, amanhã é o seu caso clínico, tá? Acabei de preparar o seu caso de amanhã. Amanhã esteja aqui, tá? 7h30. Então, gente, vocês podem mandar os seus casos que eu tô organizando e vou organizando um cronograma de quem vai. Então, assim, não dou conta de responder todos os casos, mas eu acho que é bem bacana. Qual tipo de medicação? Dilantinas, que são anticonvulsivantes. Paciente que tem convulsão, paciente que tem... são as fenitoínas. E hoje parece que isso tem diminuído. E olha só que eles estão fazendo uma alimentação de menos hipoglicêmica, porque a alimentação, a dieta cetogênica é quando tira assim grande parte do carboidrato. Porque a glicose, ela estimula o cérebro. Tem a glicose, que é um alimento para o cérebro, e quando eles conseguem reduzir isso, eles têm conseguido reduzir grandemente a frequência das convulsões. Obviamente, esse médico tem que ter um preparo especial para fazer isso, mas isso é muito plausível e isso não é tão novo assim, tá? Não é para todo mundo, não é para todo médico, não é todo médico que tem esse tipo de formação, mas... O anticonvulsivante, ele pode ser substituído por uma alteração alimentar. E os autistas também têm recebido uma alimentação especial e já tem muita pesquisa andando sobre isso. Não acompanho de perto, mas eu vejo. Outro tipo de medicação que causa esse tipo de hiperplasia são os antipertensivos. E olha quanta gente toma antipertensivo, tá? Emendando o gancho para o nosso momento atual, Covid-19, os pacientes que têm hipertensão ou tomam um hipertensivo, eu li um trabalho que falou que a medicação
o antihipertensivo, ele aumenta a quantidade de receptores para o SARS-CoV-2, que é o vírus causador do Covid-19, e isso o torna mais suscetível. Então, cabe dentro daquela triagem inicial do paciente a gente perguntar se ele tem hipertensão, se ele tem diabético, se ele toma medicamento para hipertensão, que daí ele fala que ele não é hipertenso, porque ele agora está controlado, porque toma medicamento. Então, pergunta se é hipertenso, porque daí ele tem uma maior quantidade de citocinas inflamatórias, porque a hipertensão já é uma alteração sistêmica inflamatória por estar dentro do conjunto de doença cardiovascular. Isso eu falo mais detalhadamente nas aulas de inflamação sistêmica. Enfim, eu acho assim, para simplificar, eu já tive tanto livro de farmacologia debaixo dos meus armários. Eu penso assim, a gente olha a lista do paciente e imediatamente eu já vou pesquisando no Google quando tem um medicamento novo, porque todo dia surge um novo. E avalia se tem hiperplasia. Esse paciente em questão não toma anticonvulsivante, não toma nenhum medicamento. Mas o que a gente vai ver é que, no geral, é espesso. Então, isso daqui é de periodonto geneticamente espesso. A notícia boa é que, se ele não toma medicamento, a chance disso recidivar é menor. Se o paciente toma uma medicação que pode causar uma hiperplasia, a chance disso recidivar seja maior. O que a gente tem que também conversar é que esse paciente aqui, ele precisa de um controle de placa. E ele precisa, obviamente, de um preparo inicial de raspagem. E a gente tem que controlar, tem que fazer o tratamento periodontal básico aqui, tá? E para esse caso em específico, a gente precisa diminuir, e quando o dentista falou que vai desinchar quando fizer a raspagem, não vai, tá? Toda vez que a gente vê um tecido gengival fibroso, rosado assim, não desincha sozinho. Então, vai precisar de um procedimento cirúrgico. Mas antes do procedimento cirúrgico, a gente tem que conseguir manter isso daqui no máximo livre de inflamação gengival. Isso não significa que não esteja inflamado, porque está rosado, tá? Às vezes o paciente tem bolsa e às vezes o paciente tem bolsa falsa. Que é bolsa falsa? Bolsa falsa pode ser que esse incisivo, ele venha até aqui, porque ele tem um super crescimento. O que eu acho mais bacana disso daqui é a gente ensinar o paciente a usar o evidenciador de placa caseiro, em casa. Duas formas de fazer isso. Fala para o paciente passar na loja de produtos alimentícios e comprar um corante alimentar ou anilina alimentar de cor azul ou verde. Por que azul ou verde? Porque tem que ser contrastante, porque vermelho ou cor de rosa parece sangue e preto fica feio, é muito desagradável. E ele vai pegar um cotonete, ele vai aplicar em todos os dentes e depois ele vai fazer a perfeita higiene bucal até sair onde está colorido. Segunda opção é você, dentista, comprar um evidenciador de placa em pastilha. Porque o paciente não pode ir na dental comprar, depois daquela confusão de paciente começar a comprar clareador sozinho, não pode. Quem vai fazer compras na dental é só o dentista. E você vai comprar evidenciador de placa em pastilha, vai colocar num pacotinho e vai fazer um papelzinho com instruções. Nesse papelzinho com instruções, ele vai receber as instruções, que são as seguintes. Coloca logo da sua clínica, sua orientação. Eu tenho um aluno que conta quantas semanas vai demorar até a próxima sessão, e ele dá uma pastilha por semana. E a gente faz assim, vai ser o dia da faxina. Todo sábado vai ser o dia da faxina, você vai lá, pega a pastilhinha, mastiga, e cospe e escova até ficar limpinho. Demora um pouco, mas com isso, a gente tira o estresse do paciente não conseguir higienizar. Ele escova. A gente não pode falar para ele que ele não escova. A gente só vai dizer que ele não escova onde precisava. Pelo menos 40 dias depois dessa intervenção, se o paciente entendeu bem, se você conseguiu explicar bem, ele vai voltar para uma reavaliação, ver se está ok a pério, sem placa, sem cálculo, e aí pode agendar a cirurgia. Ah, professora, qual tipo de cirurgia a gente vai fazer? Nós já fizemos alguns testes e de fazer, quando a gente era professor docente na faculdade, e faz boca dividida, metade bisel externo, metade bisel interno. O bisel externo é você gastar isso aqui por fora. E o bisel interno, isso daqui é para periodontista ou para cirurgiões bem experientes. Isso aqui é bem espesso, tá?
Isso daqui a gente vai dividir esse retalho até ele ficar fininho. A gente vai fazer um sashimizinho, a gente vai dividir para ficar fino e a gente vai diminuir a espessura dessa gengiva. Não é fácil de fazer isso. E depois da gente diminuir a espessura, a gente levanta o retalho e o periodonto espesso, ele é uma conjunção de gengiva espessa e osso espesso. A gente vai lá e diminui a espessura do osso também. Professora, vai diminuir a inserção, meu dente vai cair? Não vai, tá? Porque tem bastante osso ao redor. Aí aqui a gente faz um aumento de coroa clínica, estético e funcional. E de antemão, para dizer, eu nunca faço as 2 arcadas no mesmo dia, porque é uma cirurgia grande, ela é demorada. Então a gente faz um recontorno, eu divido essa gengiva. Esta gengiva é grossa, mas às vezes ela não é nem tão grossa para ser possível de dividir e nem tão fina para conseguir dividir. Nessas situações, eu faço a plastia óssea e gengival. E para quem acompanha o periodiária, em breve eu quero fazer um curso de cirurgia mucogengival dentro dos preceitos de periodiária. O que é o preceito de periodiária? Eu faço coisas que são executáveis. Eu busco aquilo que funciona, aquilo que dá certo e aquilo que é acessível para você, que atende tanto pacientes em clínica popular, que atende em convênio e atende em consultório particular, tá? Porque às vezes eu fico um pouco chateada quando eu vou para os congressos e eu vejo só técnica super mega difícil, cara, que tantas vezes eu me perguntei se o meu paciente diferenciado de consultório particular conseguiria pagar. Aí eu volto chateada, tá? Saí de casa, fui no evento científico e acabei não conseguindo ter esse tipo de proveito. Fico aborrecido mesmo, né? Então, por conta disso, o que a gente fala no periodiário é isso daí mesmo. E aí, depois numa outra sessão, a gente faz embaixo. Quando a gente tem uma gengiva que não é tão grossa para a gente conseguir dividir cirurgicamente, mas não tão fina para o paciente se sentir bem na estética, é uma cirurgia planejada em 2 etapas. Primeiro faz o contorno gengival e daí na mesma sessão a redução da espessura óssea. E depois que tiver cicatrizado mais ou menos 40 dias depois, 30 dias depois, a gente faz um peeling que chama uma abrasão com broca carbide na superfície da gengiva. Isso para diminuir a espessura e não recidiva. Essa abrasão é bem dolorosa, ela é bem desconfortável no pós-operatório e eu, de rotina, trabalho muito com acupuntura pré-operatória. Falando em acupuntura, sábado que vem à noite, 20h30, tem uma live minha com a professora Lirane Suliano. Ela tem cursos online. Então, eu falo tanto de acupuntura, mas não dou conta de explicar acupuntura. Então, quem quiser saber mais de acupuntura, acompanha lá a live, porque você vai entender a minha mágica de conseguir fazer que o paciente faça uma cirurgia cruenta como essa, sem dor pós-operatória. E a acupuntura está dentro do meu conceito periodiária, tá? A acupuntura não é cara. E mesmo fazendo uma parceria com um profissional, que foi o jeito que eu comecei, que eu trouxe um profissional para fazer acupuntura no meu consultório, e eu embuti o valor desse serviço dentro desse tipo de cirurgia, por exemplo. Isso aqui não custa caro, e o benefício para o paciente de sair com uma abrasão gengival e não ter dor, isso não tem preço. Então, eu acabo fazendo acupuntura, auriculoterapia e laser terapia, tanto local quanto laser terapia e LIB. Com isso, eu faço todo tipo de cirurgia mucogengival, grande e pequena e sem dor. Então, mostrando aqui a outra foto aqui para quem tá vendo, vai ter queixa estética, olha só, tem incisivo, isso daqui possivelmente tem trauma, tem problema oclusal. Olha, agora eu tô vendo aqui que tá uma ausência dentária ali, tem muita coisa para mexer aqui, né? Perda de dimensão vertical, acho que deve ter parafunção pra gente também mexer, mas enfim, a principal queixa do paciente é da estética. E a outra coisa, quando o paciente tem esse tipo de gengiva, não tem uma foto de sorriso, mas eu falo que o paciente tem o sorriso de dentadura. Ele sorri e quando ele sorri, essa gengiva vem em primeiro plano. E aí fica essa gengiva que parece dentadura mesmo. Estão perguntando aqui se uma vez por semana com evidenciador é suficiente. Então, eu vou virar para mim para as perguntas, tá?
Uma vez por semana é suficiente, porque o papel do evidenciador é didático para o paciente. Eu falo isso para ele. Ele vai usar o evidenciador que eu vou dar para ele aprender a usar o evidenciador, para ele aprender onde é que fica pintado. E eu falo assim, paciente, isso daqui é uma tinta mágica, ela pinta onde está sujo do seu dente, para você saber onde da sua escovação diária você passa sem escovar direito, entendeu? É como se você fizesse o esforço de fazer a escovação, mas não tira tudo. Então, já que está escovando, passa o evidenciador de placa e ele vai te ensinar onde está. Então, daí você guarda que é nesse cantinho, nesse cantinho, nesse cantinho e sempre capricha. Mas toda semana ele vai rever. E com o passar do tempo, ele aprende e isso fica cada vez melhor. Para quem ainda se pergunta assim, mas daí não vai ter mais serviço para os dentistas. Pelo contrário, vai ter mais serviço para nós porque você ensinou esse paciente a valorizar a saúde bucal. É a mesma coisa do cabeleireiro, tá? As mulheres sabem. Quem não cuida do cabelo, quem não liga pro cabelo, vamos pensar assim, os homens que não ligam pro cabelo, eles vão lá e só cortam o cabelo. Quem curte cabelo, pinta o cabelo, faz alisamento no cabelo, daí tem que fazer hidratação no cabelo, faz luz no cabelo. Cabelo custa. E a gente tá sempre lá, porque a gente curte o cabelo, valoriza o cabelo. Aí a gente ensina o paciente a valorizar os dentes, valorizar a saúde, ensina que não pode sangrar, ensina o que ele pode fazer para manter todo esse investimento que ele fez e ele cuida. E isso não vai custar muito para ele. E é isso que a gente vai falar no intensivo periodiário, que é ensiná-lo a fazer, transformar a periodontia como um serviço essencial. Olha só, a Célia tá aqui e falou que tá doente, tadinha. Eu acabo ficando sempre amiga de vocês, vendo as carinhas, os nominhos, né? Olha, pode usar o evidenciador a partir do momento que tem dente, tá? E é desde sempre. Então é assim, vamos pensar numa criança bem pequenininha que não consegue cuspir ainda. Abaixo de 3 anos, mais ou menos. E aí, se você é mãezinha e você tem dúvida se a higiene é boa, eu ensinaria o seguinte, vai passar o evidenciador de placa com cotonete. Aí eu ensinaria a usar o Angie da Angelus, porque ele tem uma corzinha suave, e daí você compra e ou revende para o paciente, ou embute no valor da consulta e entrega para o paciente, e você fala para a mãezinha para passar com o cotonete. Ou vai na farmácia Fórmula e Ação online, tá? Fórmula e Ação. E a Fórmula e Ação tem uma pasta de dente com evidenciador. Gente, é muito legal aquela pasta de dente com evidenciador. E eu quero dar os parabéns para a farmácia Fórmula e Ação. Eu não os conheço pessoalmente, eu não tenho grandes vínculos, não ganho nada para falar isso, mas tudo que eles fazem tem sabor bom e cheiro bom. E essa pasta com evidenciador chama Eviforme. Ela é docinha, ela tem sorbitol. Então dá para a mãezinha passar e escovar. E aí quando ela passa aquela pasta, pinta. Mas é claro, o evidenciador é forte, fica manchado nos lábios. Então tem que fazer isso ou todo dia, ou a mãe vai saber que a língua vai ficar cor-de-rosa. Se for criança em idade escolar como os meus, eles vão achar ruim e eles querem fazer isso só no sábado e olha lá, porque eles não gostaram da língua pintada. Então o evidenciador da pasta é excelente, mas ele pinta muito. E aí você vai comprar uma escova elétrica. Tem muita escova elétrica. Tem escova elétrica baratinha. De escova elétrica eu indicaria a Oralbox, porque na Oralbox tem todas as marcas, todos os preços, mas só tem uma no mercado que tem controle de torque. O controle de torque, ela trava quando você aperta a mão. Porque o problema da escova elétrica é a abrasão ao esmalte. E aí, ou a dentina. O esmalte nem é problema, mas para paciente adulto que tem recessão gengival pode abrasionar. Como ela trava, se aperta, ela não vai fazer esse desgaste da superfície radicular ou dentinária. E esses modelos são a Oral-B Professional Care. Tem o modelo Professional Care 500, que é só escova elétrica, que vai na base, vai na tomada, e tem a coisinha que roda. E tem a Professional Care modelo 5000. A 5000 é legal para quem tem criança.
Ela custa quase o dobro, mas ela vem com um reloginho de Bluetooth, tem 4 velocidades. Então, por exemplo, tem a velocidade normal, tem a forte, tem a vibratória e a velocidade peninha. Velocidade peninha é porque tem o desenho da peninha, tá? Ela tem peso pena, super delicada. Perfeito para criança. Então, uma mãezinha que tem criança de 2 anos, eu já fiz isso no meu sobrinho, tá? De 2 anos. Abre a boca que a tia vai colocar o bichinho que limpa o dente, a maquininha que limpa o dente. Pronto, escova elétrica, limpa rapidão. Só que ela é barulhentinha. E para quem acabou de apertar o aparelho ortodôntico, que tudo dói, tudo dói, tudo dói, e se eles mal comem, você acha que eles vão escovar os dentes? Então, a minha filha, quando aperta o aparelho, ela permite que eu escove o dente com essa Professional Care no peso peninha. Então, fica a dica aqui para quem faz ortodontia, para quem tem aparelho ortodôntico, porque ajuda demais, tá bom? Então, enfim, Célia, e hoje mesmo estava assistindo uma live sobre a tal da atenção básica e eu estava falando e eles estavam falando exatamente sobre os cuidados que a atenção básica, na verdade assim, sobre o receio dos profissionais na atenção básica, porque nem sempre tem tudo que é importante, né? Enfim, se cuide muito, se cuide para não ter piora. E depois eu entro em contato no privado contigo, tá, Célia? Enfim, pessoal, era isso que eu queria falar sobre esse caso aqui de hiperplasia, convidando vocês para hoje à noite vai ter a live com o Dr. Igor, e nessa live do Dr. Igor a gente vai falar muita coisa sobre o intensivo periodiário, que a gente vai falar sobre essa periodontia, que a gente consegue fidelizar o paciente, a gente consegue colocar a perio básica como um quesito essencial. E assim, sendo um serviço essencial, a gente quer que o paciente entenda que se ele quiser deixar coisas supérfluas para depois, ele pode deixar. Mas não deixe a perio básica para depois, porque isso é muito importante. E, enfim, amanhã de manhã é o caso de aumento de coroa clínica da Sueli Machado, que a gente consegue esclarecer isso daqui. Então, segunda-feira, amanhã, começa o intensivo periodiária, vai chegar no seu e-mail, e a pasta chama Eviforme, e ela é da farmácia Fórmula e Ação, e compra tudo online e envia por Sedex. Falando nisso, a Fórmula em Ação, se for comprar, tá? Tem uma pasta profilática sabor iogurte de morango que eu adoro. Tem protetor labial para não pintar os lábios quando passa evidenciador de placa. E eles têm lenços de clorexidina para facilitar nesse momento onde a gente precisa de máxima biossegurança. E tudo isso facilita a vida da gente. Quem quiser participar do intensivo, Érica, vai entrar no link da bio, que tem um link para inscrição, ou escreve em qualquer postagem minha, eu quero que a gente manda o link. No que você mandar o link, você já vai receber um e-mail, abre esse e-mail que já tem algumas orientações, e a partir de amanhã, 8 horas da manhã, chegam as aulas gravadas, e pode procurar no Facebook o grupo de Face Intensivo Periodiária, porque todas as lives direcionadas ao tema vão estar lá. Com isso, eu queria tirar o público geral e manter só a conversa entre nós dentistas, porque como eu falo em gestão, gostaria muito que essa conversa se mantivesse muito mais no privado. Por isso, um grupo de Face separado para isso, tá? O nome do laboratório chama Farmácia Fórmula e Ação. Fórmula e Ação tá no Instagram, tem na internet também. E entra, procura o site deles, faz o pedido e eles mandam por Sedex, tá? Quem tem caso clínico pode mandar, eu vou organizando e a gente responde todo dia, coletivamente, para todo mundo aprender essa periodontia de todos os dias. Se inscreve no link da bio, tem um link, ou escreve em qualquer postagem minha, eu quero participar, que a gente manda o link para vocês, tá bom? E para entrar no grupo, procura nos grupos de Facebook um grupo chamado Intensivo Periodiária. As lives do último intensivo ainda estão salvas lá e a gente vai fazer outras de outros temas lá, tá bom?
Pessoal, muito obrigada pela audiência, tá? Muito obrigada por você ser um dentista periodiária, muito obrigada por você se interessar por esse motivo, por esse assunto tão legal, importante e fazer parte desse grupo grande de dentistas, desse movimento de dentistas que está interessado na saúde do paciente. E o nosso plano é fazer com que a população chegue aos 60 anos com pelo menos 20 dentes na boca. Se você curte pério e está me ouvindo, você está me ajudando e ajudando as pessoas a conseguirem ter muita saúde bucal. E isso através desse conhecimento que você tem, replique, marque seus colegas e vamos lá fazer essa periodontia linda e todo mundo no seu pequeno entorno vai contribuir nessa valorização da pério, tá? Pessoal, grande, lindo domingo, tá? Aproveitem o dia em família e até hoje à noite na live com o Dr. Igor, 20h30, tá bom? Amanhã cedo, live de aumento de coroa clínica. Eu também agradeço, tá? A audiência e todo o carinho e todos os coraçõezinhos. Até amanhã.